Olá, meu amigo, minha amiga, futuro colega de profissão, futuro servidor público da área fiscal. Aqui quem fala é o professor Luiz Miranda, que tem o compromisso e o objetivo de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Amigos e amigas, vocês já sabem no vídeo anterior que eu falei sobre o respeito que eu tenho por vocês, futuros colegas. Por quê? Já passei exatamente pelo que vocês estão passando. Tive que estudar toda a legislação tributária que hoje eu chamo de legislação tributária clássica. Legislação tributária clássica é que envolve IPI, ICMS, ISS, PIS, COFINS e etc. E aí vai, além do respeito, a admiração que eu sinto por todos vocês. Por quê? Vocês estão num momento de transição. Além da legislação tributária clássica, vocês têm que estudar a nova legislação, que vai ser cobrada nas provas. Por exemplo, a Lei Complementar 214 de 2025. Eu tenho que estudar essa lei por conta do meu dia a dia. Então, nada melhor do que trabalhar com ela esquematizada. Vamos fazer uma esquematização para concursos. E vocês têm que entender muito bem sobre a CBS, sobre o IBS e sobre o IS. Beleza? Então, vamos estudar juntos. Relembrando que estamos na aula 2. Amigos e amigas, como é que eu fazia quando eu estudava direito tributário para concurso? O que eu fazia? Eu fazia fichas em cada aula, fichas resumo, que eu retomava quando estava estudando um assunto novo. Por quê? Assim eu consolidava o conhecimento que eu tinha aprendido e facilitava o aprendizado de um novo tema. Então, o que nós vimos na aula 1? Nós vimos que o IBS é de competência compartilhada entre estados, municípios e Distrito Federal. Já a CBS é de competência exclusiva da União. Tanto o IBS quanto a CBS foram direcionados pelo princípio da neutralidade. Aí vem a definição de operações com bens. Envolve imóveis ou imóveis, materiais ou imateriais, inclusive direitos. E equiparam-se a bens materiais as energias que tenham valor econômico. Muito bem pensado pelo legislador, aqui você já consegue encaixar aqui, por exemplo, a eletricidade, evita muitas polêmicas tributárias que hoje ainda existem, né? E facilitou a questão do serviço. Você define bem o que são operações com bens, operações com serviços é o resto, né? Fica mais fácil de memorizar, inclusive. O que mais que nós vimos? O conceito de fornecimento, que está relacionado com a entrega de bem material. Também com a instituição, com a transferência, com a cessão, com a concessão, com o licenciamento ou disponibilização de bem imaterial. E ainda a prestação de serviço. Já o fornecedor é a pessoa física ou jurídica que, residente ou domiciliado no país ou no exterior, realiza o fornecimento. Ou seja, qualquer um pode ser fornecedor, né? Adquirente, aquele obrigado ao pagamento ou a qualquer outra forma de contraprestação pelo fornecimento de bem ou serviço. O destinatário, aquele a quem for fornecido o bem ou serviço, podendo ser o próprio adquirente ou não. O adquirente, você pode ter a questão de aquisição por conta e ordem, você compra determinado bem ou serviço, só que quem é o que vai receber o bem ou serviço é um terceiro, tá? Então, isso é um conceito importante para vocês já tentarem memorizar. Beleza? E com isso, amigos e amigas, o que nós fizemos? Nós matamos o capítulo 1, disposições preliminares, do artigo 1 até o artigo 3º da nossa Lei Complementar 214. Beleza? Muito bem. O que veremos hoje, amigos e amigas? Vamos, antes de entrar no detalhe, vamos relembrar a estrutura de uma lei. Eu sou chato nesse ponto, porque a gente precisa estudar. Como estamos estudando junto, eu gostava de estudar de forma compartimentalizada, para você não se perder, né? Não adianta você estudar o meio de uma lei e se perder no contexto, né? Então, a estrutura de uma lei, ela funciona o seguinte: você tem no topo os chamados livros, numerados com números romanos. O livro, por sua vez, pode estar dividido em títulos e os títulos divididos em capítulos, né? Tudo com numeração romana. Por sua vez, os capítulos podem ser divididos em seções ou e cada seção, por sua vez, em subseções. Exemplo, vamos aqui na nossa lei, nós estamos estudando, o artigo 27, você tem aqui a seção 8 das modalidades de extinção dos débitos e a subseção 1. Veja que nós temos aqui uma seção desdobrada em uma subseção. Beleza? Então, só para relembrar, isso já falamos também na primeira aula. Ok, amigos e amigas? Então vamos ao que interessa. Nós estamos aqui no livro 1, título 1,
né? O que nós vamos ver agora? Nós vamos começar no famoso capítulo 2 do IBS da CBS sobre operações com bens e serviços. Vai do artigo 4º até o artigo 57. Amigos e amigas, o que nós temos que fazer? Eu tenho que dar a palhinha para vocês do capítulo 2. Eu acabei de falar sobre a estrutura da lei, então vamos subdividir aqui o capítulo 2 para vocês entenderem o que nós vamos ver daqui para frente. Seção 1 fala das hipóteses de incidência, vai do artigo 4º até o artigo 7º. Depois nós temos a seção 2 que fala das imunidades, tem o artigo 8º e o artigo 9º. Na seção 3 nós temos o momento da ocorrência do fato gerador, o artigo 10. Seção 4 do local da operação, artigo 11. Seção 5 da base de cálculo, temos os artigos 12 e 13. Legal. Temos a seção 6 que fala das alíquotas, que vai do artigo 14 até o artigo 20. A seção 6, por sua vez, está subdividida na subseção 1, que fala das alíquotas padrão, artigo 14 até o artigo 17, e das alíquotas de referência, artigo 18 até o artigo 20. A seção 7 nós temos a sujeição passiva, artigo 21 até o artigo 26. Por sua vez, amigos e amigas, aí temos uma seção grande das modalidades de extinção dos débitos, artigo 27 até o artigo 37. Temos a subseção 1, disposições gerais, que vai do 27 ao 28. A subseção 2, o pagamento pelo contribuinte, 29 e 30. A subseção 3 fala do recolhimento da liquidação financeira, o chamado split payment, que vai do artigo 31 até o artigo 35. Subseção 4, do recolhimento pelo adquirente, artigo 36. Subseção 5, do pagamento pelo responsável, artigo 37. Muito bom. Prosseguindo, seção 9 fala do ressarcimento, artigo 39 e artigo 40. Seção 11, dos regimes de apuração, artigo 41 até artigo 46. Seção 12, da não cumulatividade, artigo 46 até artigo 56. E a seção 13, dos bens e serviços de uso ou consumo pessoal, que é o artigo 57. Beleza? Então, pela primeira vez aí eu desdobrei para vocês o capítulo 2. Temos bastante assunto, só que não vamos conseguir ver tudo isso apenas nessa aula, né? São muitas e muitas aulas. Ok, amigos e amigas? Então vamos lá. Vamos então começar na seção 1, hipótese de incidência, artigo 4º até o artigo 7º. É o foco da aula de hoje. Ok? Muito bem. Seção 1, das hipóteses de incidência, artigo 4º até o artigo 7º. Beleza. O IBS e a CBS incidem sobre operações onerosas com bem ou serviço. Então deixei bem marcado aqui. Operações onerosas é a hipótese principal de incidência. Por outro lado, as operações não onerosas com bem ou com serviços serão tributadas nas hipóteses expressamente previstas nessa lei complementar. Ou seja, se for uma operação não onerosa, ela tem que estar expressamente indicada na lei complementar para que ela possa vir a ser tributada. Beleza? Muito bem. Vamos lá. Considera-se operação onerosa com bens ou com serviços qualquer fornecimento com contraprestação, incluindo o decorrente do que, amigos e amigas? Compra e venda, troca ou permuta, dação em pagamento e demais espécies de alienação. Deixa eu ficar aqui nesse lado aqui para não atrapalhar. Que mais? Locação, amigos e amigas. Licenciamento, concessão ou cessão. Mútuo oneroso. Doação com contraprestação em benefício do doador. Então não é uma doação, né? É aquela doação pelo no mútuo, né? Tipo o curso é grátis, mas você paga só o material didático, né? Então essa não é bem uma doação. Instituição onerosa de direitos reais. Arrendamento, inclusive mercantil. E prestação de serviços, amigos e amigas. Beleza? São as hipóteses de incidência da nossa circunstância tributária. Beleza? São irrelevantes para a caracterização das operações o quê? O título jurídico pelo qual o bem encontra-se na posse do fornecedor. Então não adianta fazer nomes bonitos. Não, veja bem, nós estamos aqui com um empréstimo particular, com possibilidades de devolução monetária, ou seja, não adianta tentar enrolar a fiscalização, porque se tiver uma circunstância onerosa, não adianta o nome ser um nome bonito que não vai conseguir escapar da tributação. Também é relevante a espécie, tipo ou forma jurídica, a validade jurídica e os efeitos dos atos ou negócios jurídicos.
E a obtenção de lucro com operação. Senhor fiscal, infelizmente eu tive prejuízo, então eu sou isento. Negativo, não interessa se você obteve lucro ou não com a operação. Foi onerosa? Foi. Então, em princípio, está dentro da hipótese de incidência. O cumprimento de exigências legais, regulamentares ou administrativas. Por exemplo, veja bem, ainda não tive a liberação do tal órgão regulador para eu poder trabalhar, então eu não preciso pagar imposto. Não importa. Ter operação onerosa, está dentro da hipótese de incidência. Beleza. O IBS e a CBS incidem sobre qualquer operação com bem ou com serviço realizada pelo contribuinte, incluindo aquelas realizadas com ativo não circulante ou no exercício de atividade econômica não habitual, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 57 desta lei complementar. Aí, amigos e amigas, aconteceu o primeiro caso que eu não gosto, né? Na minha época, aí, anos 80, eu fui programador, né? Programava em BASIC. E eu lembro, né, que entre os programadores a gente tinha uma máxima, né? Quem utilizasse o comando goto, né? Quem conhece BASIC conhece o comando goto, o programa já perdia aí em qualidade, né? Então é o que acontece infelizmente na lei. Goto, o que é? Está mandando você olhar um artigo da lei que você ainda não chegou nele, né? O famoso comando goto. Manda você ir para frente, depois volta para trás. Beleza? Então, o que eu vou combinar com vocês aqui? Toda vez que tiver um comando goto na lei, eu vou criar aqui uma abinha diferente, ó, esse formatinho aqui, e vou trazer aqui o conteúdo específico da lei, tá? Então o artigo 57 fala aqui: considera-se de uso ou consumo pessoal, parágrafo 4º, os bens e serviços que não estejam relacionados ao desenvolvimento de atividade econômica por pessoa física caracterizada como contribuinte do regime regular serão consideradas de uso ou consumo pessoal. Beleza? Então são os bens de uso ou consumo pessoal, para que você não tenha, né, a questão da incidência. Beleza? Então está especificado, só que infelizmente mandou para frente, né? É meio ruim isso acontecer, mas é inevitável. Vamos em frente então, amigos e amigas. Prosseguindo. A incidência do IBS e da CBS sobre operações não altera a base de cálculo de quem? Isso eu gostei do legislador. Imposto sobre a transmissão de causa-morte e doação de quaisquer bens ou direitos, ITCMD. E também do Imposto sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e Direitos a eles relativos, o ITBI. Evita aí as polêmicas, né? Por exemplo, né, que teve, né, a incidência do PIS e das COFINS na base de cálculo do ICMS, que teve que chegar até o Supremo Tribunal Federal derrubar isso, chamada tese do século, né? Então o legislador já foi esperto aqui, ele já está dizendo aqui, ó, não vai ter incidência cruzada aqui, né? Já facilitou a vida, evitou o problema jurídico no futuro. O IBS e a CBS também incidem sobre as seguintes operações: fornecimento não oneroso ou a valor inferior ao de mercado de bens e serviços nas hipóteses previstas nessa lei complementar. Tá? É um fornecimento não oneroso numa hipótese específica e, em princípio, haveria incidência. Fornecimento de brindes e bonificações. Transmissão, se não tivesse isso daqui, tudo ia sair como brinde, né? Transmissão pelo contribuinte para sócio ou acionista que não seja contribuinte no regime regular, por devolução de capital, dividendos in natura ou de outra forma, de bens cuja aquisição tenha permitido a apropriação de créditos pelo contribuinte, inclusive na produção. Demais fornecimentos não onerosos ou a valor inferior ao de mercado de bens e serviços para o contribuinte à parte relacionada. Tá bom? Então, fornecer uma parte relacionada, em princípio, estaria incidindo, né, tanto o IBS quanto a CBS, mesmo sendo não oneroso. Então é bom anotar isso daí. Ok? A incidência do IBS e da CBS no fornecimento de brindes ou notificações, está dando um detalhamento na questão dos brindes, né, porque é uma questão polêmica. Não se aplica às bonificações que constem do respectivo documento fiscal e que não dependam de evento posterior. Aplica-se ao bem dado em bonificação sujeito a alíquota específica por unidade de medida, inclusive na hipótese acima, tá bom? Explicando melhor a questão dos brindes. Para o fim do disposto nesta lei complementar, considera-se que as partes são relacionadas quando no mínimo uma delas estiver sujeita à influência exercida direta ou indiretamente por outra parte, que possa levar ao estabelecimento de termos e de condições de suas transações que divirjam daqueles que seriam estabelecidos entre partes não relacionadas em transações comparáveis. Então está explicando assim
o que o legislador considera como partes relacionadas. Isso é importante, tá? Beleza, são consideradas partes relacionadas sem prejuízo de outras hipóteses que se enquadrem no aqui disposto? Quem? O controlador e suas controladas, isso é evidente, né? As coligadas, também relativamente intuitivo. As entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas, ou que seriam incluídas caso o controlador final do grupo multinacional de que façam parte preparasse tais demonstrações se o seu capital fosse negociado nos mercados de valores mobiliários de sua jurisdição de residência. Ok. As entidades, quando uma delas possuir o direito de receber, direta ou indiretamente, no mínimo 25% dos lucros da outra ou dos seus ativos em caso de liquidação. As entidades que estiverem, direta ou indiretamente, sob controle comum ou em que o mesmo sócio, acionista ou titular detiver 20% ou mais do capital social de cada uma. Tá vendo aqui? Tudo isso aqui são partes relacionadas. As entidades em que os mesmos sócios ou acionistas ou seus cônjuges, companheiros, parentes, consanguíneos ou afins até o terceiro grau detiverem no mínimo 20% do capital social de cada uma. A entidade e a pessoa física que for cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim até o terceiro grau de conselheiro, de diretor ou de controlador daquela entidade. Então tem bastante situações aqui, né, meus amigos? Para fins da definição de partes relacionadas, o termo entidade compreende as pessoas físicas e jurídicas e as entidades sem personalidade jurídica. É importante isso aqui, amigos e amigas. Fica caracterizada a relação de controle quando uma entidade detiver de forma direta ou indireta, isoladamente ou em conjunto com outras entidades, inclusive em função da existência de acordos de votos, direitos que lhe assegurem preponderância nas deliberações sociais ou o poder de eleger ou destituir a maioria dos administradores de outra entidade. Participar direta ou indiretamente de mais de 50% do capital social de outra entidade. Então, a relação de controle, tá vendo aqui, ó? Detiver ou exercer o poder de administrar ou gerenciar, de forma direta ou indireta, as atividades de outra entidade. Considera-se coligada a entidade que detém influência significativa sobre outra entidade, conforme previsto nos parágrafos 1º, 4º e 5º do artigo 243 da Lei 6404/76, a Lei das Sociedades Anônimas. Mais um comando GoTo aqui, tá? Então vamos lá com a nossa fichinha. Lei 6404/76, artigo 243. O relatório anual da administração deve relacionar os investimentos da companhia em sociedades coligadas e controladas e mencionar as modificações ocorridas durante o exercício. Parágrafo 1º. São coligadas as sociedades nas quais a investidora tem influência significativa. Parágrafo 4º. Considera-se que há influência significativa quando a investidora detém ou exerce o poder de participar nas decisões das políticas financeira ou operacional da investida sem controlá-la. E parágrafo 5º, é presumida influência significativa quando a investidora for titular de 20% ou mais dos votos conferidos pelo capital da investida sem controlá-la. Ok, amigos e amigas? Então, deixa eu sair daqui para não atrapalhar. Beleza? Então, essa aqui é a fichinha da lei das SA. Ótimo, vamos prosseguir. O regulamento poderá flexibilizar a exigência de verificação do valor de mercado nas operações entre partes relacionadas, desde que essas operações não estejam sujeitas à vedação à apropriação de créditos no âmbito de programas de conformidade fiscal. Muito bem. Agora a hipótese que não incidência, hein? O IBS e a CBS não incidem sobre o que, amigos e amigas? Tem bastante coisa aqui. Deixa eu até me deslocar para cá, que eu vou acabar sendo engolido aqui. Fornecimento de serviços por pessoas físicas em decorrência do que, amigos e amigas? Decorrência de relação de emprego com o contribuinte. Só faltava o trabalhador ter que pagar a CBS e o IBS, né? Ainda bem que o legislador já previu isso aqui, né? Atuação como administradores ou membros de conselhos de administração fiscal e comitês de assessoramento do conselho de administração do contribuinte previstos em lei. Vou diminuir aqui o meu tamanho e vamos seguir. Transferência de bens entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte, observada a obrigatoriedade de emissão de documento fiscal eletrônico nos termos do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 60 desta lei complementar. Mais um comandinho GoTo aqui, amigos e amigas. Então vamos lá para a nossa fichinha. Vamos lá para a nossa fichinha, o que diz o artigo
60. O sujeito passivo do IBS e da CBS, ao realizar operações com bem ou com serviços, inclusive exportações e importações, ó, já está prevendo aqui IBS importação, ó que legal, hein? A CBS importação. Deverá emitir documento fiscal eletrônico, parágrafo 2º. A obrigação de emissão de documentos fiscais eletrônicos aplica-se inclusive a operações imunes, isentas ou contempladas com alíquota zero suspensão. E 2, é o que é o foco aqui, a transferência de bens entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte e outras hipóteses previstas no regulamento. Ok? Então aqui a fichinha, comando GoTo. Vamos voltar aqui, né, continuando sobre as hipóteses de não incidência do IBS e da CBS. Baixa, liquidação e transmissão, incluído alienação de participação societária, ressalvado o caso de entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas ou que seriam incluídas caso o controlador final do grupo multinacional de que façam parte preparasse tais demonstrações se o seu capital fosse negociado nos mercados de valores mobiliários de sua jurisdição de residência. Transmissão de bens em decorrência de fusão, cisão, incorporação e de integralização e devolução de capital, ressalvado o caso de entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas ou que seriam incluídas caso o controlador final do grupo multinacional de que façam parte preparasse tais demonstrações se o seu capital fosse negociado nos mercados de valores mobiliários de sua jurisdição de residência, a mesma ressalva do item anterior. Rendimentos financeiros, exceto quando incluídos na base de cálculo do regime específico de serviços financeiros de que trata o capítulo 2 do título 5 deste livro, ou seja, mais um comando GoTo, e da regra de apuração da base de cálculo prevista no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 12 desta lei complementar, mais um comandinho GoTo aqui. Recebimento de dividendos e de juros sobre capital próprio, de juros ou remuneração ao capital pagos pelas cooperativas e os resultados de avaliação de participações societárias, ressalvado o caso de entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas ou que seriam incluídas caso o controlador final do grupo multinacional de que façam parte preparasse tais demonstrações se o seu capital fosse negociado nos mercados de valores mobiliários de sua jurisdição de residência. Aí, trazendo aqui, amigos e amigas, só voltando aqui, trazendo aqui a informação que está aqui, o capítulo 2 do título 5 e o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 12, tá bom? A fichinha aqui, ó. O título 5 diz o seguinte: dos regimes específicos do IBS e da CBS, e o capítulo 2 desse título 5 fala dos serviços financeiros. E o artigo 12 diz que a base de cálculo do IBS e da CBS é o valor da operação, salvo disposto em contrário prevista nessa lei complementar. Salvo disposição em contrário prevista nessa lei complementar. Parágrafo 1º, o valor da operação compreende valor integral cobrado pelo fornecedor a qualquer título, inclusive os valores correspondentes a 2, juros, multas, acréscimos e encargos. Ok? Então, beleza. Continuando. Não incidem sobre demais operações com títulos ou valores mobiliários, com exceção do disposto para essas operações no regime específico de serviços financeiros de que trata a seção 3 do capítulo 2 do título 5 desse livro. Mais um comandinho GoTo aqui, né? Nos termos previstos nesse regime e das demais situações previstas expressamente nesta lei complementar. Doações sem contraprestação de benefício do doador. Aí é uma doação de verdade, né? Aí não faz sentido a incidência do IBS e da CBS. Transferências de recursos públicos e demais bens públicos para organizações da sociedade civil constituídas como pessoas jurídicas sem fins lucrativos no país, por meio de termos de fomento, termos de colaboração, acordos de cooperação, termos de parceria, termos de execução descentralizada, contratos de gestão, contratos de repasse, subvenções, convênios e demais instrumentos celebrados pela administração pública direta, por autarquias e fundações públicas. Olha, isso aqui não incide IBS e CBS. Trazendo agora a fichinha, né? O título 5 dos regimes específicos do IBS e da CBS, capítulo 2 dos serviços financeiros e a seção 3 das operações de crédito, de câmbio com títulos e valores mobiliários, de securitização e de fatorização, que é o que foi referenciado aqui, tá bom? Ok, amigos e amigas? Seguindo. Vamos em frente. Mais um. Isso. Não incidem sobre continuação. Destinação de recursos por sociedade cooperativa para fundos previstos no artigo 28 da Lei 5764/71 e reversão dos recursos dessas reservas. O repasse da cooperativa para os seus associados dos valores decorrentes das operações e a distribuição em dinheiro das sobras por sociedade cooperativa aos associados
apuradas em demonstração do resultado do exercício, ressalvado o caso de entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas ou que seriam incluídas caso o controlador final do grupo multinacional de que façam parte preparasse tais demonstrações se o seu capital fosse negociado nos mercados de valores mobiliários de sua jurisdição de residência. Aqui mais uma fichinha, a Lei 5764 de 71 é sobre o cooperativismo. O artigo 28 diz: as cooperativas são obrigadas a constituir 1. Fundo de reserva destinado a reparar perdas e atender ao desenvolvimento de suas atividades, constituído com 10% pelo menos das sobras líquidas do exercício. E 2. Fundo de assistência técnica, educacional e social, destinado à prestação de assistência aos associados, seus familiares e, quando previsto nos estatutos, aos empregados da cooperativa, constituído de 5% pelo menos das sobras líquidas apuradas no exercício. Ok? Então é isso aqui, ó. IBS e CBS não incidem sobre a destinação de recursos para esses fundos aqui. Muito bom, né? Já está previsto já na lei complementar, já facilita a vida, né? Não vai ter briga nesse ponto. O IBS e a CBS incidem sobre o conjunto de atos ou negócios jurídicos envolvendo as hipóteses anteriores, que em princípio configurariam não incidência, mas que constituam na essência operação onerosa com o bem ou com o serviço. Ou seja, não adianta tentar dar um migué na fiscalização, né? Então, isso aqui é importante para não ter problemas no futuro. Caso as doações sem contraprestação em benefício do doador tenham por objetivo bens ou serviços que tenham permitido a apropriação de créditos pelo doador, inclusive na produção, o que acontece? A doação será tributada com base no valor de mercado do bem ou do serviço doado, ou, por opção do contribuinte, os créditos serão anulados. Então, se você doou e recebeu crédito tributário, ou você escolhe pela anulação do crédito, ou você vai ser tributado, Beleza? Na hipótese de fornecimento de diferentes bens e de serviços em uma mesma operação, será obrigatória a especificação de cada fornecimento e de seu respectivo valor, exceto se todos os fornecimentos estiverem sujeitos ao mesmo tratamento tributário ou algum dos fornecimentos puder ser considerado principal e os demais seus acessórios, hipótese em que se considerará haver fornecimento único, aplicando-se a ele o tratamento tributário correspondente ao fornecimento principal. Legal. Na hipótese de fornecimento de diferentes bens e serviços em uma mesma operação, para fins de análise no sentido da possibilidade de que todos os fornecimentos possam estar sujeitos ao mesmo tratamento tributário, isso é importante, é o que está explicando no item anterior. E tem-se que há tratamento tributário distinto caso os fornecimentos estejam sujeitos a regras diferentes em relação à incidência, regimes de tributação, isenção, momento de ocorrência do fato gerador, local de operação, alíquota, sujeição passiva e da não cumulatividade. Ou seja, para você ter a questão de estar sujeito ao mesmo tratamento tributário, eles têm que ser muito parecidos, têm que ser idênticos. Beleza? Na hipótese de alguns fornecimentos puder ser considerado principal e os demais seus acessórios, entende-se que são fornecimentos acessórios aqueles que sejam condição ou meio para o fornecimento principal. Boa, gostei que o examinador já previu isso daqui, para não dar discussão no futuro. Caso haja cobrança unificada de diferentes fornecimentos em desacordo com o aqui disposto, cada fornecimento será considerado independente para todos os fins e a base de cálculo correspondente a cada um será arbitrada na forma do artigo 13 desta lei complementar. Mais um comandinho GoTo. Vamos então ao artigo 13. É grande o artigo 13. O valor da operação será arbitrado pela administração tributária quando não forem exibidos à fiscalização, inclusive sob a alegação de perda, extravio, desaparecimento ou sinistro, os elementos necessários à comprovação do valor da operação nos casos em que for realizada a operação sem emissão de documento fiscal ou estiver acobertada por documentação inidônea, ou for declarado em documento fiscal o valor notoriamente inferior ao valor de mercado da operação. 2. Em qualquer outra hipótese em que forem omissos, conflitantes ou não merecerem fé as declarações, informações ou documentos apresentados pelo sujeito passivo ou por terceiro legalmente obrigado. Parágrafo único. Para fins de arbitramento dictado esse artigo, a base de cálculo do IBS e da CBS será o valor de mercado dos bens ou serviços fornecidos, entendido como valor praticado em operações comparáveis entre partes não relacionadas ou, quando não estiver disponível o valor de que trata o inciso 1 deste parágrafo, aquela calculada com base no custo do bem ou serviço, acrescido das despesas indispensáveis à manutenção das atividades do sujeito passivo ou do lucro bruto apurado com base na escrita contábil ou fiscal, ou pelo valor fixado por órgão competente, pelo preço final ao consumidor, sugerido pelo fabricante ou importador, ou pelo preço divulgado fornecido por entidades representativas dos respectivos setores, conforme o caso. Então já adiantei para vocês aqui,
como é que funciona o arbitramento. Quando chegar nesse artigo 13, nós vamos fazer o esqueminha deles, mas eu fui obrigado a trazer com antecedência por causa do famoso pulo que a lei dá, né? Infelizmente ela dá esses pulos. Beleza, amigos e amigas, o que vimos hoje? Vamos fazer a fichinha resumo. Temos que resumir para poder memorizar. Vimos o seguinte, que o IBS e a CBS incidem sobre operações onerosas com bem ou com serviços. Operação onerosa é a compra e venda, a troca ou permuta, dação em pagamento e demais espécies de alienação. Nós temos o que? A locação, o licenciamento, concessão, cessão, mútuo oneroso, doação com contraprestação em benefício do doador, instituição onerosa de direitos reais, arrendamento inclusive mercantil, prestação de serviços. Okay? Então está aqui a definição e os casos de operação onerosa. Muito bem. Importante, são irrelevantes para a caracterização das operações. O título jurídico pelo qual o bem encontra-se na posse do fornecedor, a espécie, tipo ou forma jurídica, a validade jurídica e os efeitos dos atos ou negócios jurídicos. A obtenção de lucro ou não com a operação, o cumprimento de exigências legais, regulamentares ou administrativas. Aqui está o princípio do non-olet, né, embutido aí. IBS e a CBS incidem sobre qualquer operação com bem ou com serviço realizada pelo contribuinte, incluindo aquelas realizadas com ativo não circulante ou no exercício de atividade econômica não habitual. A incidência do IBS e da CBS não altera a base de cálculo do ITCMD e do ITBI, ainda bem, né? Prosseguindo, o IBS e a CBS também incidem sobre o fornecimento oneroso ou valor inferior ao de mercado de bens e serviços nas hipóteses previstas nesta lei complementar e o fornecimento de brindes e bonificações. Transmissão pelo contribuinte para sócio ou acionista que não seja contribuinte no regime regular por devolução de capital, dividendos in natura ou de outra forma, de bens cuja aquisição tenha permitido a apropriação de créditos pelo contribuinte, inclusive na produção. Tem um pressentimento que isso aqui vai dar discussão, né? Mas faz parte, né? O IBS e a CBS também incidem sobre demais fornecimentos não onerosos ou a valor inferior ao de mercado de bens e serviços por contribuinte à parte relacionada. Considera-se que as partes são relacionadas quando no mínimo uma delas estiver sujeita à influência exercida direta ou indiretamente por outra parte, que possa levar ao estabelecimento de termos e de condições de suas transações que divirjam daqueles que seriam estabelecidos entre partes não relacionadas em transações comparáveis. Legal? Agora, a não incidência. O IBS e a CBS não incidem sobre fornecimento de serviços por pessoa física em decorrência de relação de emprego contribuinte. Trabalhador, fique tranquilo, você não vai ser tributado pela IBS e a CBS no seu salário, né? Sua atuação como administradores ou membros de conselhos de administração e fiscal e comitês de assessoramento do conselho de administração do contribuinte previstos em lei. Também não incide sobre a transferência de bens entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte, observada a obrigatoriedade de emissão de nota fiscal, né? Por favor. Baixa a liquidação e transmissão, incluindo alienação de participação societária. Também não incide sobre a transmissão de bens em decorrência de fusão, cisão e incorporação e de integralização e devolução do capital. Rendimentos financeiros, exceto quando incluídos na base de cálculo no regime específico dos serviços financeiros. Não incidem sobre recebimento de dividendos e de juros sobre capital próprio, de juros ou remuneração ao capital pagos pelas cooperativas e os resultados de avaliação de participação societária. Também não incide sobre as demais operações com títulos ou valores mobiliários, com exceção do disposto para essas operações no regime específico de serviços financeiros, e doações sem contraprestação em benefício do doador. Também temos o caso de não incidência para as transferências de recursos públicos e demais bens públicos para organizações de sociedade civil constituídas como pessoas jurídicas sem fins lucrativos no país, por meio de termos de fomento, termos de colaboração, acordos de cooperação, termos de parceria, termos de execução descentralizada, contratos de gestão, contratos de repasse, subvenções, convênios e demais instrumentos celebrados pela administração pública direta, por autarquias e por fundações públicas. Não incidem sobre destinação de recursos por sociedade cooperativa para os fundos previstos no artigo 28 da Lei 5764 de 16 de dezembro de 71 e a reversão dos recursos dessas reservas, né? Aqui é a Lei das Cooperativas. Não incide sobre o repasse da cooperativa para os seus associados dos valores decorrentes das operações previstas no caput do artigo 271 desta lei complementar e a distribuição em dinheiro das sobras por sociedade cooperativa aos associados
apuradas na demonstração do resultado do exercício. Beleza, na hipótese de fornecimento de diferentes bens e de serviços em uma mesma operação, será obrigatória a especificação de cada fornecimento e seu respectivo valor, exceto se todos os fornecimentos estiverem sujeitos ao mesmo tratamento tributário, alguns fornecimentos puderem ser considerados principal e os demais seus acessórios, em hipótese que se considerará haver fornecimento único aplicando-se a ele o tratamento tributário correspondente ao fornecimento principal. Há tratamento tributário distinto caso os fornecimentos estejam sujeitos a regras diferentes em relação à incidência, regimes de tributação, isenção, momento de ocorrência do fato gerador, local da operação, alíquota, sujeição passiva e não cumulatividade. Consideram-se fornecimentos acessórios aqueles que sejam condição ou meio para o fornecimento principal. Caso haja a cobrança unificada de diferentes fornecimentos em desacordo, cada fornecimento será considerado independente para todos os fins e a base de cálculo correspondente a cada um será arbitrada. Agora vamos mostrar para vocês o que veremos nas próximas aulas, ou mais especificamente na próxima aula. Lembrando que nós estamos no capítulo 2, que vai do artigo 4º até o artigo 57, né? Beleza? Nós vimos as hipóteses de incidência e na próxima aula veremos as imunidades, artigo 8º e artigo 9º. Beleza? Então é isso aí, meus amigos e minhas amigas. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, manda para mim o seu comentário. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é o de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação e também os vídeos especiais para ajudar no seu estudo, na sua formação ou até mesmo, quem sabe, na sua graduação. Forte abraço, até o nosso próximo vídeo e valeu!